noite mais uma vez a todos, sejam bem-vindos. Hoje o tema do nosso estudo é mediunidade e elevação moral. E nós vamos falar tanto para aqueles que são médiuns ostensivos, como para todos aqueles que se colocam em ação na seara espírita. Primeiramente, nós vamos fazer uma breve introdução sobre a finalidade da mediunidade e depois nós vamos estudar o capítulo 20 do Livro dos Médiuns, especificamente o item 226, no qual Kardec faz várias perguntas muito significativas sobre influência moral que são respondidas pelos espíritos. Então, provavelmente esse assunto não vai se esgotar na reunião de hoje. Bom, a mediunidade é uma faculdade humana tão antiga quanto a própria humanidade. Desde o despertar da razão, o despertar das potencialidades do espírito, que a mediunidade faz parte da história das sociedades, das civilizações, dos povos, das culturas, enfim, das tradições espirituais. Nos primeiros tempos, esse intercâmbio espiritual aconteceu sem uma compreensão muito clara sobre o fenômeno mediúnico, que estava ainda muito marcado pelo misticismo, pelo charlatanismo, pelos interesses menos dignos, enfim, pela ignorância espiritual. Mas embora a mediunidade tenha estado ao longo dos séculos associada a obstáculos que a desviaram da sua verdadeira finalidade, nós sempre contamos com exceções daqueles que exerceram essa tarefa como emissários do alto, como intermediários entre os planos superiores e a humanidade, trazendo a renovação de ideias, novas compreensões para os planos terrestres. Com o advento do Espiritismo e o conhecimento mais aprofundado dessas leis, a mediunidade entrou em uma nova fase no mundo. E a humanidade, jamais preparada para utilizar essa ferramenta que é intrínseca ao espírito humano, pôde vislumbrar com mais clareza a obra divina e, assim, dar passos mais assertivos na sua jornada evolutiva. Uma das maiores contribuições do Espiritismo para o desenvolvimento da mediunidade na Terra foi tirar o fenômeno mediúnico do centro do interesse para valorizar o seu uso, colocando como fator principal os objetivos da sua aplicação. Porque o fenômeno mediúnico em si ele pode não edificar, mas a mediunidade exercida para o bem, ela pode resolver questões para a vida eterna. E é por isso que na proposta espírita a faculdade mediúnica ela é colocada de maneira inseparável dos valores morais e está sustentada sobre os pilares da humildade, do desinteresse, da caridade e do serviço ao próximo. Nesse novo tempo de interação com o mundo espiritual, agora já mais abrangente e mais universal, os médiuns, que são os operários da mediunidade, já podem se conectar com as forças mais elevadas da vida e caminharem sem tropeçar naqueles equívocos da antiguidade, seguindo assim em direção ao que realmente transforma não só eles próprios, mas também os espíritos aos quais eles virão a prestar auxílio e a humanidade de um modo geral. Mas, para isso, o exercício mediúnico deve ser feito com comprometimento moral perante as leis divinas, perante o Criador, perante Jesus, que são, para nós espíritas cristãos, as maiores referências de iluminação. É essa a proposta para todos aqueles que vão trabalhar no campo da mediunidade. Médiuns, dialogadores, passistas, espíritos, todos devem estar comprometidos
com o seu processo de renovação dos pensamentos e dos sentimentos à luz do Evangelho. Então, não nos esqueçamos que a finalidade maior da experiência mediúnica é a transformação moral dos indivíduos e, por consequência, da sociedade. É isso que vai acelerar o processo no qual nós já estamos incluídos de transição planetária, em que a humanidade se elevará a uma nova etapa de evolução, com mais consciência adquirida em relação aos nossos destinos no infinito e na eternidade. Especialmente nesses tempos mais desafiadores de transição, que têm trazido muita ansiedade, angústias, medos, incertezas, principalmente para aqueles que construíram a sua casa sobre a areia e a tempestade levou, os médiuns têm um papel fundamental de amparar esses irmãos, exercendo uma mediunidade que os enriqueça de compreensão, uma mediunidade baseada no desinteresse, no estudo, na humildade. Não devem fazer da mediunidade um exercício de brilho próprio, de conquista das glórias efêmeras do mundo, porque desta forma, mais cedo ou mais tarde, se tornarão figueiras secas, que tantos recursos receberam do alto, mas não produziram bons frutos. Então, sejamos nós, tantos médiuns, no sentido mais restrito do termo, aqueles detentores de uma faculdade mais ostensiva, como os médiuns no sentido mais abrangentes do termo, que em algum grau somos intermediários de ideias, sentimentos, vibrações e das forças da vida, sejamos nós emissários do Cristo no mundo. Essa é a mediunidade mais essencial, porque, buscando essa, todos os médiuns se desenvolverão muito bem em outra faculdade mediúnica que tenha, seja ela qual for. No livro Roteiro, no capítulo 35, Emmanuel nos diz que 2/3 dos médiuns no mundo ainda permanecem em faixas de desequilíbrio. 2/3 dos canais mediúnicos do mundo ainda permanecem oscilando, não conseguiram se firmar com a clareza necessária na tarefa. Então, precisamos nos perguntar: que tipo de mediunidade temos exercido? De quais forças, de quais ideias, de quais pensamentos temos sido emissários? Temos, de fato, produzido bons frutos? Temos fortalecido os corações com esperança, com fé, com luz, com resposta aos desafios, com compreensão da vida? Um grande exemplo de mediunidade com o Cristo foi a parceria Emmanuel-Chico Xavier. Eles são luzes que brilharão para sempre porque associaram a condição de intermediário dos espíritos à condição de intermediários do bem e do amor do Cristo para o mundo. Essa é a proposta da mediunidade à luz da doutrina espírita. Então, que tenhamos essa consciência, porque exemplos não nos faltam para executar a parte que nos cabe na iluminação da humanidade e na iluminação de cada um de nós. Então, agora nós vamos ao capítulo 20 do Livro dos Médiuns, item 226. E a primeira pergunta que Kardec faz: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo e independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, vejamos a diferença da mediunidade em si e do uso que se faz dela. Os benfeitores são muito claros ao dizer que a faculdade mediúnica independe da moral. Por isso que nós vamos ver pessoas maldosas que são médiuns.
Isso porque o fenômeno mediúnico, como diz o benfeitor, ele se estabelece no organismo. Tem a ver com questões ligadas ao corpo físico e ao perispírito, que é o corpo fluídico do espírito. Então, há uma predisposição orgânica à mediunidade. Agora, o benfeitor diz também que o uso da mediunidade, que pode ser bom ou mal, depende da moral. Então, o médium moralizado sempre utilizará a sua faculdade para o bem, e o médium não moralizado terá a mesma faculdade mediúnica, mas utilizará para o mal, não para o engrandecimento dele mesmo e das outras pessoas, como deve ser toda a atuação mediúnica. Toda pessoa que recebe a mediunidade, recebe para atuar no bem. Aliás, qualquer dom. Qualquer capacidade que nós temos enquanto estamos encarnados é para ser utilizada para o nosso próprio bem, nos melhorando a nós mesmos, e para o bem da coletividade, melhorando as pessoas. Na segunda questão, Kardec pergunta: sempre há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? Todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que homens há privados delas. Poderias igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que delas se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem. Põe-nos nas mãos deles. Cabe-lhes aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo? Deus permitiu que ele tivesse esse dom para a mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. Então, a mediunidade é um dom que todos nós temos, seja de forma ostensiva, seja de forma sensitiva. E exatamente por não ser um privilégio que Deus oferece para todas as pessoas. Deus oferece recursos para todos de um modo geral. Os que estão privados de algum recurso é porque fizeram mau uso dele. Muitas vezes, a pessoa que, por exemplo, usou mal a inteligência, ela se vê numa encarnação privada da inteligência para não continuar usando mal. A pessoa que usou mal os olhos pode se ver privada numa encarnação, na cegueira, para não continuar usando mal. Mas todos os recursos que nós temos são bênçãos que Deus nos oferece. Esse é o grande objetivo da vida. Nós trazemos recursos que, de certa forma, nós não mereceríamos, e pela lei de misericórdia, isso nos é oferecido para que nós realizemos o bem. Jesus colocou muito claramente isso quando ele disse: Deus manda o sol e a chuva para os bons e os maus, para os justos e os injustos, para que o mal se torne bom e o injusto se torne justo. Se somente os justos recebessem, por exemplo, a destreza, a mediunidade, a inteligência, se só os justos recebessem todos os dons de Deus, grande parte da humanidade seria cega, surda, muda, paralítica, teria graves doenças mentais, porque na Terra, que é um planeta de provas e expiações, merecimento mesmo pouca gente tem. E o mesmo se dá com a mediunidade. Ela é oferecida para todos nós praticarmos o bem no limite das nossas forças, como está na questão 642 do Livro dos Espíritos. Agora, o uso adequado ou inadequado dela vai depender da elevação moral, do esforço de moralização que o ser humano faz para se transformar numa pessoa melhor. E na terceira questão, Kardec pergunta: os médios que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem,
ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta. Se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque têm um meio a mais de se esclarecerem e o não aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Então, nessa pergunta, Kardec está falando de 3 leis: a lei da liberdade, a lei de responsabilidade e a lei de causa e efeito. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. E todas essas escolhas terão consequências. Então, essas 3 leis, elas andam sempre juntas. Então, toda pessoa que recebe a mediunidade, recebe para fazer o bem, mas ela pode utilizar a mediunidade para fazer o mal ao outro. Não necessariamente o mal deliberado, mas por sua vaidade, por sua presunção, por sua soberba, os espíritos podem acabar se utilizando da faculdade dessa pessoa para fazer o mal. E essa resposta, ela reflete muito a linguagem do século XIX, que tinha muito castigo, muita punição, né? Mas, na verdade, aqui, o benfeitor está falando das consequências que se faz do uso da mediunidade. Se eu uso bem ou mal, eu passo pela lei de causa e efeito do mesmo jeito. Usando bem, eu vou receber efeitos justos, amorosos, caridosos, por ter agido dessa forma. Né? Da mesma maneira, se eu usar para o mal, seja a mediunidade, seja a inteligência, seja qualquer faculdade, eu vou ter os efeitos dolorosos. Não se trata de uma punição pura e simplesmente. Na verdade, é um processo educativo do ser que a dor e o sofrimento eles acabam produzindo. Porque ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de passar por uma dor, seja física ou seja moral. Então, quando a pessoa realiza uma ação contrária à lei divina, ela vai sofrer as consequências disso. E aí o benfeitor diz que aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no poço. Então, vejamos que a lei de liberdade é para todos, mas muito se pedirá àquele a quem muito foi dado. E o médium, ele recebe orientação diretamente dos espíritos. Ele recebe orientação do que e como fazer. Agora, se ele não faz, ele é responsável pelos erros praticados. Isso tem a ver com a lei de responsabilidade que eu falei. Ele é muito mais responsável do que uma pessoa que não tem uma mediunidade tão ostensiva, como é o caso dos médiuns sensitivos. Os que têm a faculdade mais aflorada, que veem espíritos, que ouvem espíritos, que os espíritos se comunicam através deles, psicograficamente ou psicofonicamente, têm maior responsabilidade. Então, quanto mais informações e conhecimento, maior a responsabilidade da pessoa. Continuando, vejamos a questão 4. Há médiuns aos quais espontaneamente, quase constantemente, são dadas comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre determinados defeitos. Terá isso algum fim? Tem. E esse fim é esclarecê-los sobre o assunto frequentemente repetido ou corrigi-los de certos defeitos. Por isso é que a uns falarão continuamente do orgulho, a outros da caridade. É que só a saciedade lhes poderá, afinal, abrir os olhos. Não há médium que faça mau uso de sua faculdade por ambição ou interesse, ou que a comprometa por causa de um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, etc., e que, de tempos a tempos, não receba admoestações dos espíritos. O pior é que, as mais das vezes, eles não as tomam como dirigidas a si próprios. Aqui nós estamos falando da lei da atração, né? Se eu tenho uma determinada limitação numa determinada área,
eu vou receber comunicações, seja de benfeitores, seja de espíritos que faliram, naquela área. Naquela época, quando foi escrito o Livro dos Médiuns, era muito comum a psicografia de mensagens orientativas, né? Os médiuns com problema de orgulho recebiam mensagens falando sobre orgulho, ou sobre humildade, que é a virtude que transmuta o orgulho. Hoje, a psicofonia é mais comum. Nas reuniões mediúnicas, os espíritos que faliram por causa de orgulho vão se comunicar mais frequentemente com os médiuns que têm uma tendência ao orgulho. Os espíritos que tiveram problema com a avareza vão se comunicar com os médiuns que ainda trazem a avareza. O mesmo ocorre com o egoísmo e assim sucessivamente. Qual é o objetivo aí? É para que haja saciedade, como disse o benfeitor, né? Ou seja, de tanto ouvir falar daquela virtude ou das dificuldades com relação àquela viciação moral, o médium pode se transformar numa pessoa melhor também a partir disso. Então, é um recurso que os benfeitores espirituais se utilizam para atender os espíritos sofredores e, ao mesmo tempo, para auxiliar na educação dos médiuns. Porque a grande maioria dos médiuns, se não a totalidade na Terra, são pessoas que faliram e que reencarnam com o objetivo de transformar essa falência do passado em oportunidades de crescimento interior, dando o seu melhor. Se no passado usamos mal a mediunidade, ou qualquer faculdade, a inteligência que seja, agora nós somos convidados a fazer o bem. Sempre é esse o objetivo da vida. E também tem aquela questão, é muito mais fácil nós olharmos para os defeitos do outro, para os valores morais do outro, do que os nossos próprios. Então, comumente, apesar das comunicações dos espíritos sofredores falando do mal que eles fizeram para si mesmo, por causa do orgulho, por causa do egoísmo, por causa da leviandade, a maioria dos médiuns não traz essas lições para si mesmo. Muitos médiuns não estudam as próprias mensagens que eles dão e acabam fazendo exatamente o que essas mensagens dizem para não fazer. É isso que o benfeitor está dizendo nessa resposta. Então, em relação a qualquer comunicação, seja de um espírito sofredor, seja uma comunicação edificante, nós somos convidados a refletir sempre. O que eu tenho a ver com essa comunicação? O que ela tem para mim? E sempre nós devemos nos enxergar nelas. Porque pensar que as mensagens são somente para os outros, ou que as comunicações são somente para atender às necessidades dos espíritos sofredores, é um grande engano. Elas servem para ambos, para os espíritos e para os médiuns. E aí vejamos uma nota de Kardec que se segue a essa resposta. É frequente usarem os espíritos de circunlóquios em suas lições, dando-as de modo indireto para não tirarem o mérito àquele que a sabe aproveitar e aplicar. Porém, tais são a cegueira e o orgulho de algumas pessoas, que elas não se reconhecem no quadro que se lhes põe diante dos olhos. Ainda mais, se o espírito lhes dá a entender que é delas que se trata, zangam-se e o qualificam de mentiroso ou malicioso. Só isto basta para provar que o espírito tem razão. Então, os espíritos, eles atuam auxiliando direta e indiretamente, né? Às vezes, os espíritos mandam recados direto, mas a pessoa acha que o espírito é mentiroso, né? Que aquilo não tem nada a ver com ela. Na verdade, isso tem a ver com o orgulho, com a vaidade, com a presunção que muitos de nós ainda trazemos. Agora nós vamos para a quinta questão. Não é o final desse estudo, mas pelo adiantar da hora nós vamos parar aqui e vamos dar continuidade proximamente.
Nas lições ditadas de modo geral ao médium, sem aplicação pessoal, não figura ele como instrumento passivo para instrução de outrem? Muitas vezes os avisos e conselhos não lhes são dirigidos pessoalmente, mas a outros a quem não nos podemos dirigir, senão por intermédio dele, que, entretanto, deve tomar a parte que lhe caiba em tais avisos e conselhos, se não o cega o amor próprio. Então, é claro que a comunicação é para todos, mas ela não serve somente para os outros, ela começa no próprio médium, que é a parte interessada nisso tudo, porque não é por acaso que esse conteúdo veio por intermédio dele. O médium é o primeiro ouvido que ouve no caso de uma psicofonia. Quando ele está psicografando, a mensagem passa primeiramente pela mente dele. Então, é para ele a mensagem. Claro que não é só para ele, porque a partir daí os outros também vão aproveitar. E aí o benfeitor continua a responder essa pergunta. Não creais que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Por isso é que, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens, nos servimos dos que oferecem as facilidades necessárias. Tenha-se, porém, como certo que tempo virá em que os bons médios serão muito comuns, de sorte que os bons espíritos não precisarão servir-se de instrumentos maus. Então, olha que interessante essa fala, né? O benfeitor diz que o médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Ele é um instrumento dos benfeitores para auxílio da coletividade inteira, da humanidade inteira. Se ele não utiliza essa faculdade para o seu aproveitamento, ele não utiliza a mensagem que ele recebe dos espíritos que ele atende, ele está deixando de evoluir, crescer, que é o grande objetivo da faculdade mediúnica. Então, é para a correção de todos, incluindo ele. E nessa resposta, o benfeitor também fala do futuro. Faz 161 anos que esse texto do livro dos médiuns foi psicografado e ainda não chegou o tempo dos bons médiuns serem muito comuns, né? Dos médiuns realmente amansarem o seu orgulho, a sua rebeldia, a vaidade e todos esses sentimentos que servem somente para a ruína deles e de todos nós. Ainda não chegou o tempo das pessoas realmente se diminuírem para que Jesus cresça através delas. Todo médium, assim como todo trabalhador espírita, deve seguir o exemplo de João Batista, né? Quando Jesus começou o seu ministério, muita gente seguia João Batista, que era considerado um profeta. Ele foi precursor do trabalho do Cristo. Ele era uma pessoa boníssima, era o Elias reencarnado, um espírito já bastante evoluído, mas aquém ainda de Jesus. E os discípulos dele foram dizer que muitos estavam seguindo o chamado novo Messias, que era Jesus. E João sabiamente diz: para que ele cresça, é preciso que eu diminua. Então, ele sabia muito bem que era Jesus. Jesus, inclusive, era primo dele, né? Ele sabia que Jesus era um espírito que veio para ensinar a humanidade a prática de todas as virtudes para que se cumprissem as profecias. E aí, realmente, João Batista se diminuiu e Jesus passou a aparecer cada vez mais. E todos nós somos convidados a fazer a mesma coisa, diminuir o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade e não nos acharmos melhores. Vejamos que no começo dessa resposta o benfeitor diz que o médium pouca coisa tem de valor enquanto indivíduo. Ele é instrumento para o crescimento de todos, inclusive dele próprio. Se ele começasse a achar
melhor que os outros, vai aumentar a sua presunção, a sua vaidade, e ele vai estar fadado ao insucesso e vai passar por influências espirituais. Então, eu acredito que com os comentários de hoje a gente já pode fazer alguma reflexão sobre esse assunto e numa próxima oportunidade nós voltaremos a concluir as perguntas desse capítulo, que são 12 no total e nós vimos 5 delas. Muito obrigada pela atenção e vamos para a segunda parte. Só agradecer a todos pela presença, né? Vocês viram que realmente no final do ano cai bastante a frequência. Mas o importante é que nós estamos aqui. Agradecer a colaboração de todos pela entrega do alimento. Nós tivemos uma festa para as crianças aí. Acho que falaram todas as reuniões, mas sempre vale a pena a gente comentar. E sobre o assunto de hoje é muito interessante. Olha como que a doutrina espírita veio nos ajudar. Nós que somos médios ostensivos, porque todos nós somos médios. Tanto é que no assunto de quinta-feira está falando da interferência dos espíritos em todas as pessoas, no nosso pensamento também. E aí vem o livro dos médios, vem o Kardec, trazendo uma maneira da gente se livrar de muitas interferências, de muitos problemas depressivos, problemas mentais, porque o médium ele está em cima de um fio. Ele está ali, vamos dizer, no fio da navalha. Se ele pender para um lado, ele pode ficar louco, é facinho. E se ele pender para o outro, ele pode mudar a vida dele completamente. Tudo vai depender dele. E corrigindo aquilo que ele tem de falha, ninguém é santo. Mas o médium, ele vai corrigindo, ele vai policiando. E ele vai melhorando, e ele vai sofrendo menos interferência e tendo menos problemas espirituais. E aí, para a gente encerrar e ir embora, o Chico Xavier. A gente sabe que o Chico passou isso daí para nós por humildade dele. Ele estava indignado com a psicografia dele. Ele queria saber como funcionava a psicografia. E aí ele questionou o Emmanuel. Ele falou, eu queria saber como funciona a psicografia. Como que eu recebo? Eu queria ter uma orientação mais detalhada. O Emmanuel falou, vamos dizer que você é uma laranjeira. O que a laranjeira dá? Laranja. E que você seja uma laranjeira boa, que não dê laranja azeda, porque laranja azeda ninguém quer. Que você dê laranjas doces. Então está aí para nós. Então, a partir do momento que nós vamos nos disciplinando, nós vamos sendo um instrumento melhor para os irmãos que estão necessitados, e a nossa vida também vai mudar. Vai mudar muito. Então, o médium que usa a mediunidade dele a benefício próprio, ele cai. E o tombo é feio, gente. Os livros do Humberto de Campos estão cheios de exemplos de médiuns que faliram. No livro Os Mensageiros também tem uma porção de experiências para nós. Tá? Então, depende da nossa trajetória espiritual, nós vamos ter os benefícios que nós merecemos. A partir do momento que o médium começa a trabalhar para o bem, ele começa a merecer a presença de espíritos superiores e ele tem muita ajuda. Essa é a mensagem da doutrina espírita, essa é a mensagem para nós. Agradeço a vocês por tudo, sempre. Está encerrada a reunião, gente. Obrigado.